precisamos, uma palavra que não queremos ouvir, mas uma palavra que precisamos ouvir do Senhor. Que o Senhor possa derramar, Deus, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu filho, a tua família, Pai. Guarda em nome do Rei da Glória, debaixo das tuas asas. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa, Senhor. Queremos declarar o nosso amor a Ti, Deus. Agradecer pelo Teu grande amor por cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Queremos declarar, Pai querido, que Te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Eternamente. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias, graça e paz. Sejam bem-vindos a esse culto da família. Eu fico feliz em ver a igreja com poucas pessoas, porque isso significa que as famílias que estão precisando de restauração são poucas, são apenas os que aqui estão. Os demais já estão restaurados, e glória a Deus por isso. E você que veio à casa do Senhor, que se dispôs, que o Senhor te recompense a cada instante em tudo que você fizer. Gênesis 25, capítulo 25, versículo 23, mas o nosso tema está em Gênesis 32, 22. Antes eu queria entrar em Gênesis 25, 23, porque eu queria trazer para os irmãos aqui nesse momento um esclarecimento, que às vezes ultimamente Deus tem feito isso, não sei porquê, mas às vezes eu vejo alguns pastores dizendo que Jacó foi um enganador. Não foi, isso está errado. Deus constituiu Jacó para dominar sobre Esaú. E isso está lá em Gênesis 25, 23. E às vezes as pessoas não se aprofundam no que é a interpretação da palavra. Eu não sou teólogo, mas eu procuro pesquisar muito as coisas e identificar verdadeiramente o que aquilo quer representar, e principalmente quando eu vou trazer um tema acerca, ou falar de um patriarca, um herói da fé, eu procuro sempre me aprofundar nisso para que eu possa ter algum embasamento para falar isso. Gênesis 25, 23 diz assim: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E logo depois, a palavra vai descrever, mais adiante, indo para frente, do nascimento dos irmãos Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Então, o maior era Esaú e o menor Jacó. Essa constituição, quem fez e quem decretou foi Deus. Nesse tópico, se os irmãos puxarem para trás, depois, não aqui agora, vão ver falando, a descendência de Isaac a partir deles. Mas vamos para o que nos interessa e o que o Senhor quer trazer nessa noite. Muito obrigado, Senhor te abençoe. Gênesis 32, 22. Vamos falar de Jacó. Aleluias, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim: Jacó passa ao val de Jaboque e luta com o anjo. Versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou ele com um varão até que a alva subia. Aí diz assim: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. A alvorada já tinha ido embora, o dia já estava amanhecendo.
E ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Até aqui. Louvado seja o Senhor pela tua santa, poderosa, rica e profunda palavra. Que não seja eu a falar, mas que seja, meu Deus, a tua ministração. Eu creio que aqui nessa casa de oração, nesse momento de comunhão, estão aqueles que o Senhor queria que estivessem. O Senhor trouxe a esse lugar aqueles que o Senhor queria trazer e aqueles que tiveram a sensibilidade do Espírito para vir te adorar nessa noite, Senhor. Nós estamos no culto da família e que tudo seja feito, principalmente para glorificar e exaltar o teu santo nome, e que essas famílias aqui representadas, a sua descendência, a sua parentela, eles sejam alcançados. De igual modo, aqueles que aqui também não estão, mas que fazem parte desse ministério, dessa casa de oração, eu oro pelos de perto e pelos de longe, porque a tua palavra lá em Jeremias 23 diz que o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, o Senhor está em todo lugar. Cuida dos sacerdotes dessa casa, cuida de todos os diáconos e das pessoas que estão dispostas ao serviço e à mordomia dessa casa. O zelo por esse templo. Cuida dos adoradores, cuida dos tocadores, dos músicos, daqueles que tocam nessa casa. Eu abençoo mais uma vez a chegada de Theo a esse mundo que será mais um adorador, que seja um parto abençoado, maravilhoso, que a tua glória se manifeste naquele lugar, que o Senhor coloque anjos, meu Deus, para receber nas mãos esse filho tão desejado, tão sonhado, meu Deus. Eu abençoo desde já, em nome de Jesus. Eu abençoo todas as mulheres que aqui estão, abençoo a minha casa, a minha família. Eu oro pela minha esposa, eu oro pela minha vida, pelo meu casamento, eu oro pelo casamento de todos que aqui estão, que são casados, aqueles que ainda vão se casar, que ainda estão esperando no Senhor um bom encontro, que possa haver esse bom encontro, que possa haver um amor tão grande, como nós vamos discorrer do amor aqui e falar nesse momento de um homem obstinado pelo amor, que foi atrás e que lutou por esse amor até conseguir a conquista e a realização do desejo do seu coração. Abençoa as famílias, abençoa todos que estão nesse lugar. Eu te peço que o Senhor não os despeça de maneira alguma de mãos vazias, mas que todos saiam cheios da tua graça, transbordando do teu Santo Espírito. Nós te aplaudimos e te glorificamos em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Dito no prefácio do que eu li, Jacó foi um homem predestinado, mas foi um homem preparado por Deus. Deus já tinha votos, e quando ele faz esses votos a Abraão, ele começa a cumprir através da sua descendência. Começa com Isaac e Ismael, e aí sim, e os irmãos podem entender o porquê que até hoje as nações, os ismaelitas, que são os árabes, e os judeus, que representam a nação de Isaac, eles brigam por postos, principalmente a parte ismaelita, que mais ataca os judeus, a parte da família, da descendência de Isaac. Mas isso vem desde o início, quando Abraão e Sara se precipitam e põem adiante da promessa de Deus um atalho para que gerasse um filho, e esse filho é Ismael, através da sua serva Agar. Mas nós não vamos entrar nisso, só um prefácio. Falando de Jacó, um homem resiliente, predestinado e obstinado, insaciável. Porque é isso que nós lemos aqui, e o encontro de Jacó com esse anjo e essa luta, Jacó já vivia uma das melhores fases da sua vida. Ele já estava abençoado, ele já estava retornando do meio, ele já tinha saído e já tinha rompido com o seu tio Labão, o pai de Rebeca. E a palavra diz que, o pai de Raquel. E a palavra diz que ele foi um homem que fugiu,
por causa da primogenitura, que o seu irmão abre mão, mas depois, quando o irmão percebe o mal que tinha feito e a condição que ele viveria a partir daquela situação, resolve persegui-lo, mas não o encontra, e ele foge com a ajuda da sua mãe para a casa do seu tio. E lá ele vai trabalhar com o seu tio, e ele põe os olhos em uma das filhas do seu tio, e essa filha, essa mulher, é a mulher do seu coração, desperta nele um amor que o faz até mesmo não entender a forma como o seu tio, e aí sim, um enganador, um trapaceiro, que faz uma promessa de que ele trabalhe 7 anos e que dará a sua filha, no caso seria a prima, como esposa. E quando no dia do evento do casamento, o tio o embriaga e põe dentro da sua tenda a sua filha mais velha. E naquela época, e nos costumes e na cultura daquele tempo, ele tem conjunção carnal com a filha mais velha de Labão, e quando ele acorda e percebe do ato que foi feito, ele não pode voltar atrás porque não era permitido, e o seu tio diz: você vai ter que trabalhar mais 7 anos pela minha outra filha, para aí sim você conseguir a mão dela. E ele aceita essa condição e faz esse acordo com o tio, mas ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Onde ele ia, ele era bem sucedido. E é uma marca importante, que muitas vezes a gente pensa que a bênção está no lugar. A bênção não está no lugar, a bênção está nas pessoas. A bênção está sobre você, sobre mim, sobre a sua família, sobre a minha família. A maldição está no lugar. Eu já disse isso uma vez aqui, e é outro esclarecimento que a gente precisa ter. As pessoas não são amaldiçoadas. Amaldiçoado é o lugar. Por que eu digo isso? E eu provo. Existem lugares que você vê estabelecimentos. Abre um, fecha outro. Abre outro tipo de estabelecimento, não se mantém naquele lugar. E por que não se mantém? Porque naquele lugar há um assentamento maligno espiritual. Então a bênção, a maldição está naquele lugar. E quando Deus abençoa ele nesse lugar, esse Val de Jaboque é um espaço onde ele vai ser um vale, um lugar ermo, onde tinha um rio. E ele é abençoado naquele lugar. E Deus marca aquele lugar. Abençoa a vida dele e abençoa o lugar. E ele põe o lugar como lugar onde ele vê Deus face a face. Então, onde você for, porque a palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. Isso está lá em Malaquias 3,18. Haverá diferença entre quem serve e quem não serve. E quando você serve a Deus, a bênção te acompanha. A palavra diz isso em Êxodo: a bênção te acompanhará. Onde você for, sendo abençoado, você será bênção. Muito embora você chegue em lugares onde está amaldiçoado, e pela presença de Deus na sua vida, isso vai se tornar um lugar abençoado também. Amém? Glórias a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Você tem a liberdade ainda nesse país de dizer glória a Deus. Nós ainda temos essa liberdade. Aleluias. Muito embora estão querendo cercear, mas não vão conseguir em nome de Jesus. E Jacó, ele não se apercebe do acordo que ele faz, porque o amor lhe toma o coração. O desejo muito grande e a paixão que ele tinha pela Raquel é uma coisa tão tremenda que o faz aceitar essa condição. E ele vai trabalhar mais 7 anos para o seu tio, e a bênção está com ele. Como está com ele? A palavra diz que ele faz um acordo de separação das ovelhas. As ovelhas que fossem limpas, ou seja, elas poderiam ser todas negras ou todas brancas, todas alvas, pertenceriam ao tio. E as malhadas, que era um conceito até de uma avaliação de defeito, de pouca qualidade, pertenceriam a ele. E a palavra diz que ele chega a ter 4 vezes mais que o tio.
porque ele faz um voto com Deus, anterior a isso aqui, a essa história. Quando ele foge, ele para em um lugar, deita sobre uma pedra e ele faz um voto com Deus. Isso está lá, deixa eu ver aqui rapidinho, só para os irmãos entenderem que a bênção está com a pessoa e a maldição está no lugar. O Senhor abençoa poderosamente, ele faz um voto com Deus. Aqui, versículo 18 do capítulo 28 diz assim: a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã e de madrugada tomou a pedra que tinha posto por sua cabeça e a pôs por coluna e derramou em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele vota ao Senhor um voto de fidelidade e de espontaneidade. Sai do seu coração um desejo de ser dizimista, de ser ofertante para Deus. E ele ergue nesse lugar essa coluna e abençoa aquele lugar e chama de Betel, que significa casa do pão, pão da vida, casa da presença de Deus. A sua casa é a casa do pão, a sua casa é Betel, é casa de paz, é lugar de oração, é lugar do amor incondicional. E esse amor o faz obstinadamente trabalhar 7 anos para alcançar aquilo que tinha sido um acordo feito com o seu tio. Um homem que já tinha práticas idólatras, que cultuava deuses estranhos e que não seguia na mesma linhagem que a sua irmã, a mãe de Jacó, Rebeca, e também de Isaac. Ele era um homem idólatra. E por que era idólatra? Porque mais adiante a Bíblia vai descrever que Raquel, a sua filha, leva consigo postes ídolos que eram do seu pai. E por esses postes ídolos ela recebe uma maldição da boca do seu marido. Porque quando a comitiva de Jacó é interpelada pelos servos de Labão, ele diz que morra a pessoa que roubou estes postes ídolos. E passado um tempo, essa mulher gera 2 filhos, um deles José, o sonhador, que se torna o governador, e Benjamim, o filho caçula, né? E ela morre no parto de Benjamim. Isso por força da palavra que Jacó lança, e ele lança naquele momento, sem imaginar que é a mulher do seu coração, que está levando embaixo do seu ventre. A Bíblia diz isso, ela diz até que está em período de regras, que não pode descer do jumento, para que não seja revistada, e justamente com ela está os postes ídolos do seu pai. Então Jacó, ele vai conviver num ambiente onde o tio dele praticava a mentira, o engano. E ele sim foi enganado. Mas ele foi um homem que ele não desistiu daquilo que Deus tinha programado e preparado para a vida dele. É nesse ponto que eu quero entrar nessa noite. Nós precisamos ser obstinados nas nossas orações, nos nossos projetos, nas nossas coisas. Porque muitas vezes a ausência sentida de muitas pessoas no culto, em qualquer tipo de celebração, se dá pela inconsistência de servir ao Senhor, pela falta de obstinação e de foco verdadeiramente naquilo que queremos da parte de Deus. Muitos estão buscando Deus por uma condição momentânea, seja uma condição de um livramento, de uma aflição, seja a libertação, seja um perdão, seja uma condição de um suprimento, uma providência financeira. Mas quando isso acontece, ou quando ameniza uma situação, o conforto daquela situação se torna razoável, ela começa a esquecer de que Deus é o centro de todas as coisas. E Jacó, nesse texto que nós lemos no 32, 22, nesse período aqui, ele já está abençoado, ele já é um homem rico,
ele já é um homem cheio de posses, ele poderia muito bem expandir os seus negócios e avançar para outro lado, mas ele resolve voltar para a casa do pai, para se reconciliar com o seu irmão e para poder reencontrar sua família, porque ele tinha um desejo de adorar a Deus com a sua casa, com os seus pais. E, às vezes, nós nos perdemos e começamos alguns projetos na nossa vida, começamos a interceder ao culto da família, vimos uma vez e não aconteceu o milagre, vem uma segunda vez, ainda não aconteceu, vimos uma terceira, ainda não aconteceu, e paralisamos aquilo ali, e deixamos para trás, e abandonamos, deixamos de ser constantes, deixamos de continuar, de dar seguimento naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque existem etapas que o Senhor vai trabalhar, primeiramente em nós, amém? Para que tenhamos habilidades, estratégias, posicionamentos que possam trazer um testemunho capaz de chamar a atenção daqueles que nós queremos resgatar para o reino de Deus, que eu digo sempre, nós estamos cobertos por uma grande nuvem de testemunho, e o testemunho que fala e que converte, que convence, é o Espírito Santo fluindo na minha vida, é o Espírito Santo fluindo na sua vida, na sua casa. E para o Espírito Santo fluir no meio dos seus, você tem que ter um comportamento que faça o seu ente querido, a pessoa próxima de você, que você quer ganhar para Cristo Jesus, ser convencido pelo Espírito e que ele possa apontar para você e em você resplandecer a luz do Altíssimo. Não tem como as minhas palavras podem ser bonitas, eloquentes, mas não vai convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Em que momento vai convencer? Na hora de uma aflição, na hora de uma dificuldade, em momentos de descontração, que você tinha um comportamento, mas hoje o Espírito Santo já te transformou. Hoje você já tem uma nova atitude, em outra época você se exaltava, hoje você já é calmo, hoje você já deixa que Deus vá na frente, que tome a rédea das coisas. Hoje você não quer mais a gritaria dentro da sua casa, porque a sua casa é uma casa de paz. Hoje você não quer dentro do seu lar, do seu ambiente, uma vida tumultuada, um som alto, não quer na sua casa o vale, a baixaria, como eu digo. O vale é lugar de baixaria. Você quer as coisas do alto. Você quer estar dentro da sua casa, dizendo assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Enquanto o mundo está pegando fogo, você está adorando. Eu lembro quando eu era menino, tinha uma propaganda que o rapaz chegava para o fazendeiro e dizia, seu Juca, a vaca foi para o brejo. Aí ele tomava o suco de maracujá e dizia, depois a gente desatola ela, porque tinha tomado suco. A vida do crente é assim, não adianta se desesperar. Há um Deus que está na nossa frente, tem hora que vem uma aflição, tem hora que não é fácil, mas você tem que levar na boa. E levar desse jeito, sabe, com suavidade, mas isso não quer dizer que você vai se acomodar. Isso não quer dizer que você vai deixar de cultuar. Isso não quer dizer que você vai deixar de adorar. Isso não quer dizer que você vai deixar de buscar. Há um Deus que está na tua frente, mas Ele quer a tua adoração. Ele quer a tua reverência. Ele quer a tua subserviência. Ou seja, o teu serviço. Seja dentro da comunhão, no lugar ambiente da casa dos santos, como é aqui a Manaim, como dentro da sua própria casa. Servindo os seus. Servindo a sua família. Sendo instrumento de Deus para a sua casa. Muitas vezes servimos dentro da casa do Senhor com tanto amor, mas na nossa casa não queremos ser mordomos, não queremos cuidar dos nossos, não queremos amar os nossos. Eu sei que não é fácil, muitas vezes existem mágoas, existem ressentimentos, mas precisamos expor e colocar para fora e deixar que o Espírito Santo trabalhe. E usar de palavras proféticas com os nossos, com a nossa casa, com a nossa família, sabe? Abençoar o tempo inteiro, usar nossa boca para tornar aquele lugar onde Deus seja visto face a face, onde Deus seja visto como a casa de Deus, como o povo de Deus. A palavra diz que o anjo luta
com Jacó. E ele diz assim: não te chamarás, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa-me ir, porque não te deixarei ir sem me abençoar. Ele diz: qual é o teu nome? E ele diz: Jacó. Então ele diz: não te chamará mais Jacó, mas Israel. Israel, no hebraico, Israel. Tem um H no meio. Israel. Povo de Deus. Povo de Deus. Você é Israel de Deus. Dentro da sua família. Você é Israel de Deus. Dentro da sua casa. Povo santo. Povo eleito. Povo separado. Povo escolhido. Povo remido. Povo que precisa ser a tradução do Espírito Santo de Deus. Eu não preciso que as pessoas vejam em mim um homem bem-sucedido, um exemplo. Eu preciso que eles vejam em mim um servo de Deus adorador. Isso é que é o necessário. Eu preciso que eles vejam em mim um verdadeiro adorador. Que eles olhem para mim e me vejam como um espelho. Eu quero ir por esse caminho. Eu vejo pessoas e às vezes eu tenho muito isso de externar os meus sentimentos pelas pessoas, porque eu entendo que quando a gente ama, a gente não deve ter represas. Seja dentro da sua relação pessoal, íntima, com a sua família, esposa, filhos, como com os irmãos, dentro da igreja, em qualquer lugar. E eu sempre digo para as pessoas, tem pessoas que eu digo: você é um espelho, você é um exemplo. Isso não é para encher a bola da pessoa e trazer ela para mim. Isso é para que ela continue dando lugar para que o Espírito Santo vá trabalhando na vida dela, dando oportunidade de ser transformado pelo Santo Espírito. Porque quando nós somos humildes, o Senhor derrama graça sobre nós. O Senhor nos rejeitará se formos soberbos, se formos arrogantes, prepotentes e queiramos tomar a frente das coisas e da glória do Senhor. Mas quando somos verdadeiramente humildes em reconhecer o valor que cada um tem, isso o Senhor se agrada, porque naquele momento há um quebrantamento no coração de quem recebe aquela doce palavra. E nós precisamos, como igreja de Cristo, ter doces palavras. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa e ele falando mal de uma pessoa da família dele, e eu fiquei pensando, eu disse: as pessoas precisam ter doces palavras, né? Precisam ser cheios de uma doce palavra. E como você vai ser cheio de uma doce palavra se você não ouve a palavra, se você não medita na palavra, se você não proclama a palavra, se você não adora essa palavra, se você não vive essa palavra? Não tem como. Mas quando essa palavra entra e ela começa a germinar, ela começa a dar frutos, ela começa a mostrar e a ocupar lugares dentro de você, dentro de mim, naturalmente o Espírito Santo vai conduzindo todas as coisas. Existem conversões, existem convencimentos que não somos nós quem vai fazer. É exclusivamente Deus. O meu trabalho é descansar em Deus. Esse descanso não é uma rede, não é um ventilador, um ar-condicionado no 18. Não. É um descanso de confiança. É um descanso de aquietação. Aquieta a alma. Eu não vivo ansioso, porque a ansiedade vai tomar a frente daquilo que eu não posso resolver. Em 1 Pedro diz, 5,7, lançai sobre Deus a vossa ansiedade. Lançai sobre Ele. Lançai, porque no tempo oportuno, a palavra é quem diz, o Senhor vai se manifestar. Não somos nós quem vamos convencer, não somos nós quem vamos trazer pelo braço, não. Nós vamos trazer pelo convite, ou até seremos apenas um guia. A pessoa vai dizer: que horas é o culto? Eu quero ir com você hoje. A partir de hoje eu quero servir. Como a irmã chegou aqui no domingo e disse: eu vim para servir nesse lugar. Aleluias. E Jacó volta com o desejo de adorar, reunido com a sua família. E ele faz esse voto, e o seu tio, depois de 14 anos, o libera. Ele tira a sua família daquele lugar, os seus servos e servas, e volta, reencontra com o seu irmão. Estrategicamente ele prepara o terreno, ele manda vários presentes para que aplaque o coração e a ira de Esaú, mas naquele tempo Esaú já era um homem maduro, já tinha passado por
diversas situações, já tinha entendido a bobagem que ele fez e que muito do que ele fez também já estava escrito por Deus, determinado pelo Senhor. E ele recebe o seu irmão com amor. E eles se abraçam e se reconciliam. E Jacó vai viver a sua vida. Mas é um homem que ele não para no meio do caminho. Ele é um homem que tem, mesmo depois de ter vencido as suas batalhas, de ter enfrentado todo esse tempo, ele tem a oportunidade e ele não deixa esse anjo ir embora, porque ele é um homem obstinado. Ele é um homem focado. Ele é um homem que quer mais de Deus. E o verdadeiro adorador, ele precisa querer mais de Deus. Nós precisamos ter um tipo de ambição, não sei se essa seria a palavra, mas é a que me veio aqui agora, não de querer ter aquilo que é dos outros, mas o que é nosso, o que nos pertence, o que o Senhor confia às nossas mãos. E uma vez tendo, não parar de cultuar a Deus por isso. E isso se aplica muitas vezes a ser abençoado. Recebemos uma bênção e essa bênção nos tira o tempo de congregar. Essa bênção é um conforto tão grande que nos faz viver muito mais para a bênção do que para Deus. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Nada pode. Tem pessoas aqui que desejavam ter algo material. O Senhor deu. Esse algo material que você conquistou é para glorificar o Senhor. Esse filho que está no seu ventre, Thaís, é para glorificar o Senhor. Por isso que ele já foi feito praticamente no altar. E quiçá você já saia do altar para ir receber ele nas suas mãos. Mas você tem que fazer como Ana, trazer ele para o altar. Esse filho não é seu, é filho de Deus. Receba. Você vai contemplar que foi gerado por você e pelo seu marido, mas é para Deus. É para a glória de Deus na sua vida. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Somos abençoados para ser bênção. Não para a bênção nos dominar, para a bênção tirar a nossa paz. Porque quando nós recebemos uma bênção e passamos a viver para a bênção, nós estamos idolatrando a bênção. E uma vez eu idolatrar a bênção, eu estou amaldiçoando a bênção e estou amaldiçoando a minha própria vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Então tudo que o Senhor te dá é para você glorificar o Senhor. Tudo que o Senhor vai fazer na tua vida e já tem feito, é para você exaltar o nome do Altíssimo. É para você continuar sendo firme e constante. É para você concluir a sua carreira, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Ou seja, concluí todas as etapas. Eu fui até o fim. Eu não deixei nada para trás. E nessa noite o Senhor vai trazer sobre a nossa vida a lembrança, aquilo que você deixou para trás, que você deixou de orar porque você achou que estava demorando, aqueles que você, por algum momento, eu não estou vendo o resultado, eu oro tanto. Quando eu convivia no meio da minha família, o pessoal falava, tinha um ditado, dizia assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? E nós como os cristãos, quanto mais a gente ora, muitas vezes mais levantes acontecem. Mas esses levantes, eles são leves e momentâneos porque é chamado de tribulação. E a palavra diz que a tribulação ela é leve e momentânea. Vai passar. A luta ela vai passar. A adversidade ela vai passar. Vai chegar o tempo da bonança. Pode vir a tempestade que for. O Senhor tem propósito nessa tempestade. Eu creio e eu profetizo e eu declaro. Após a tempestade, Lucas 8, 23, veio a bonança. Veio na vida daqueles homens e virá sobre a tua vida, virá sobre a tua família, virá sobre a tua casa como virá sobre a minha, virá sobre a vida de todos aqueles que não desistirem, que não deixarem de enxergar que Cristo é o alvo, que adorar o Senhor importa mais do que qualquer outra coisa, que estar na presença de Deus vale mais do que em qualquer outro lugar, que nada é mais prazeroso do que contemplar e ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir o Senhor falando conosco, e às vezes Ele fala através do som, Ele fala na comunhão dos santos, que é esse lugar, ou outras casas de oração, Ele fala na adoração, Ele fala no nosso trabalho, Ele fala até através da boca dos ímpios. Às vezes nós estamos num lugar, o ímpio fala uma coisa,
eu passei por um lugar e o pessoal estava jogando, né? E lá estava tocando uma música. Quando eu olhei, quero agradecer. Meu Deus do céu, esses homens jogando apostado e quero agradecer, imagine. Quem botou esse som? Ficou na minha cabeça, eu vim pelo caminho pensando, quem botou essa música aí para tocar? Aquilo ali, Deus está trabalhando num ambiente completamente contrário àquilo que é o lugar. Mas Deus está trabalhando ali. Alguém tocou aquela música e eles não se perceberam e continuaram lá jogando e está todo mundo ouvindo a música. Claro que nós temos o lugar, a hora, o jeito, mas você tem a oportunidade todo o tempo de estar na presença de Deus. Você tem a oportunidade a todo tempo de ser firme e constante. Você tem a oportunidade de ser obstinado naquilo que você quer diante do Senhor. Não pelas campanhas, não pelos cultos festivos. Amém, glórias a Deus. Mas seja firme e constante. Não esteja na igreja apenas porque vai ter um culto de jovens abençoado. Não esteja aqui porque vai vir um pregador, um músico, seja lá quem for, ou vá a qualquer lugar pelo homem, ou por aquele card, ou aquele outdoor, seja lá o que for que está chamando. O importante é que a presença de Deus esteja em você e esteja naquele lugar. O importante é que você, onde você for, a tua vida, ela adore a Deus. A tua presença seja a presença de Deus naquele santo lugar. O importante é que a sua ida àquele lugar leve consigo um arraial de anjos capaz de modificar o ambiente, de trazer um novo tempo para aquele lugar, das pessoas dizerem assim, eu não sei o que aconteceu, mas depois que você chegou a esse lugar, parece que tudo mudou. É porque diante de você vai anjos, vai uma miríade, tomando frente das tuas batalhas e vai desbravando o caminho, abrindo portas, repreendendo todo o mal e trazendo paz que excede a todo entendimento. Isso que é fundamental. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E nós precisamos, dentro desse corpo que é a igreja, ser firme e constante, obstinado. Não abra mão dos seus propósitos em Deus e para Deus. Não abra mão dos sonhos que você tem diante do Senhor. Aquilo que Deus colocou no seu coração é uma promessa de Deus para a sua vida. Eu não posso ditar o que é que Deus vai fazer, nem como Ele vai fazer, mas eu te digo, se está dentro do seu coração, é uma promessa de Deus. Mas eu preciso ser obstinado, eu preciso ter foco com essa promessa. Eu preciso cuidar dessa promessa, eu preciso apresentar essa promessa, eu preciso invocar o Senhor, eu preciso adorar o Senhor. Eu preciso dizer para Ele, lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, pode ficar de pé, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Que está lá em Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Esse é o Deus que não muda, o Deus que não falha. Esse é o Deus que tem para nós, a todo tempo, que está, não como servo, mas como Senhor, mesmo como Senhor, à nossa disposição. Que coisa tremenda, um Deus tão maravilhoso, Senhor de todas as coisas, e Ele está 24 horas à nossa disposição. Aproveite essa oportunidade, aproveite essa chance para estar na presença de Deus. Aproveite os momentos, porque eles passam. Eu tinha 7 anos, já tenho 47, daqui a pouco eu vou ter 100, não sei, e o tempo vai passando. Aproveite, esteja sempre na presença de Deus, esteja sempre glorificando, exaltando o nome do Senhor, buscando Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não cesse de orar pela sua casa, não desista do projeto que Deus tem, não desista. Não olhe para os lugares e diga, porque ninguém foi, eu não vou. Não, você não está aqui por pessoas, você está aqui por aquele que é autor e consumador da tua fé. É Ele quem te justifica,
É Ele quem te tira do lugar comum e te põe no sobrenatural. É esse Deus que nos abençoa. Vamos orar para finalizar esse culto. Eu creio que Deus falou, porque Ele tirou toda a minha direção. Eu vim com o culto preparado, mas o Senhor mudou tudo. E quando Ele muda é porque Ele tem propósito, é porque chegou pessoas que precisam. E talvez eu precise também de tudo que eu falei aqui, para que fique em mim também. E que essa palavra encontre destino no coração de todos os irmãos. Senhor, eu te louvo porque Tu és maravilhoso, Deus. E eu dependo e preciso do Senhor em todo o tempo para a minha vida. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Ti? Não nos homens, não nas imagens. Eu sei o valor que o Senhor tem para mim, eu sei o que Tu representas, Deus. Eu sei de onde o Senhor tem me tirado a cada dia e tem me mostrado, Senhor, as Tuas promessas. Elas vão se cumprir na vida desses homens e mulheres que estão aqui, das crianças. O Senhor se apresenta, meu Deus, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Um Deus de memória, um Deus que não se esquece, um Deus que é eterno, um Deus que para o Senhor pouco importa se é sábado, domingo, se é dia, se é noite, seja lá a data que for, em um dia qualquer, em uma hora qualquer, o Senhor traz o seu de repente. Que o Senhor venha nessa noite abençoar o teu povo. Que essa palavra de destino encontre pouso no coração dos teus servos. Encontre sobre eles a tua promessa. E que o Senhor flua com o teu Santo Espírito no meio da casa deles, nos negócios, no trabalho, na vida social e secular, fora desse ambiente espiritual e também nesse ambiente espiritual. Que todos sejam marcados e, como eu disse, sejam abençoados e onde eles forem, a bênção os acompanhe, porque a palavra diz que a bênção e os sinais seguirão aos que crerem. E a bênção está com a pessoa. E aqui está um povo abençoado. Está um povo marcado pela tua presença. Está um povo que é selecionado. Está aqui Israel, o teu povo, eleito, escolhido, santo, separado, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Eu te agradeço desde já por essa quarta-feira e pelos dias seguintes que virão. Eu consagro a sexta-feira, a noite da libertação, que saia uma palavra desse altar, que traga libertação de toda prisão, de todo cativeiro e que possa haver mudança. Eu consagro aqui o sábado e a adoração que haverá aqui nesse lugar e tudo que for feito, como no domingo, eu consagro a oração de amanhã também, aqui na tua casa de oração, e que o Senhor se manifeste, Senhor, porque Tu tens projeto para as nossas famílias. Que a presença do Senhor, ela não deixe de fluir em um só instante no meio da nossa casa, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. E que o amor de Deus Pai, que a graça redentora dos altos céus, que as ricas consolações do Santo Espírito, que a presença e a bênção de Jeová Jiré esteja suprindo cada celeiro, a cada casa, transbordando e manifestando a Tua glória. Que o Senhor cumpra as Tuas promessas e projetos no meio do Teu povo. E que a bênção do Salmo 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que você possa contemplar, olhar e contemplar o castigo dos ímpios, mas que você não caia. Que você triunfe sobre todas as adversidades e batalhas. E que o Senhor faça contigo como fez com Jó, te faça saltar muralhas. Porque o nosso Deus é impossível para todas as coisas. E a palavra diz que é impossível, mas que não há impossíveis para ti. Lucas 1:37. E como a campanha que está aqui, esse arraial de anjos, é impossível, mas o Senhor pode. E a Tua palavra diz lá em Filipenses 4:13, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor te conduza debaixo das asas dele, guiado pelo Santo Espírito, uma carruagem de fogo como levou Elias, te leve para a tua casa e para qualquer lugar onde você vá. Guarde os teus caminhos e você vá cheio do Espírito Santo, obstinado em servir e adorar esse Deus que lembra de tudo que fizemos. Vamos continuar adorando e diz assim: os teus sinais. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Verão que ainda és o mesmo Deus. Só um instante que a pastora vai dar um aviso. Graça e paz, Deus abençoe. Amém, amém, amém. Agradecer ao Senhor por essa palavra de vida, uma palavra de ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Eu esqueci de deixar um aviso que sexta-feira, a última sexta-feira do mês, nós temos vigília.
E acontecerá no dia 28. Estaremos obedecendo a agenda, né, 4x4. E nessa última sexta-feira, dia 28, vamos começar, como não vamos poder ficar à madrugada, vamos começar às 18 horas. De 18 horas às 0 hora, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Então, toda a igreja já está convidada a participar dessa mini vigília, em nome